Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no canal do NUSP, Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas. O NUSP é um movimento voluntário e colaborativo que tem por missão divulgar e promover conhecimentos de qualidade sobre saúde e práticas integrativas, conectando você com profissionais incríveis. Eu sou Ana Monteiro, advogada e terapeuta neurobiológica vibracional. Trabalho na interseção entre saúde, justiça e liberdade por meio da expansão da consciência. E hoje nós vamos conversar com o nosso convidado Álvaro Dantas, ele que é pós-graduado em neurofisiologia, graduado em terapia ocupacional, especialista em psicomotricidade somática, formado em constelação familiar e também mentora a galera masculina aí. Eu achei super legal o trabalho dele, estava assistindo outro dia a live dele e achei maravilhoso. Quem está aqui conosco é também aí já acompanhando a nossa querida Cristina Rohr, que é a coordenadora desse livro aqui. O Álvaro é um dos autores desse livro. Como o nosso trabalho aqui é de divulgar e promover conhecimentos sobre saúde e práticas integrativas, eu estou conversando aos poucos com os autores desse livro. Já tive uma live muito legal com a coordenadora, que é a doutora Maria Cristina Mello Marinho Rohr, que está aqui conosco. Obrigada pela sua ilustre presença, querida. E vamos aguardar, então, o nosso convidado de hoje, que é o Álvaro Dantas. Nós vamos falar sobre constelação familiar e seus benefícios, que é o título do artigo dele aqui nesse livro. Um livro muito interessante, fantástico, sobre práticas integrativas. O Álvaro já chegou e eu já vou te aceitar, querido. No Brasil, né, se você tem acompanhado aí as últimas notícias e aqui do NUSP, aliás, se você ainda não nos siga, seja bem-vindo, boa noite, Álvaro. Que bom que você está aqui conosco. Já falei com você um pouquinho sobre o que a gente vai conversar hoje aqui, constelação familiar e seus benefícios, um tema que é muito interessante, muito caro para mim, inclusive, que vejo as constelações serem desmerecidas, né, de sua grande colaboração dentro da área do direito. Então, eu gostaria de começar deixando você à vontade para falar. Eu li aqui um pouco sobre você no seu artigo, falei do livro, que você é coautor aqui desse livro, né? Comentei, inclusive, que você é mentor de homens, de autoconhecimento para homens. Depois você me corrija aí nos termos, fale os termos corretos, mas eu gostaria que você se apresentasse também, falasse um pouco de você, falasse um pouco da sua trajetória, antes da gente entrar ou até que você entrou nessa questão aí das constelações familiares e sistêmicas. Tá bom. Boa noite, obrigado pelo convite, Ana. Boa noite para quem chegou, para quem está chegando, para quem vai chegar e vai assistir depois. Eu sou o Álvaro, trabalho com constelação há mais de 20 anos, 21, na verdade, fazendo esse ano 21 anos. Já fiz, pelas contas oficiais, aí, mais de 5.000 constelações na minha vida. Assim, o que traz aí uma boa experiência do curso. Faço, né, já formei mais de 400 consteladores, e é uma coisa que eu olhei desde o momento em que eu me tornei um constelador, que eu fui olhar para isso, né, vindo da terapia, né, sou terapeuta ocupacional, como você disse, mas ao longo do meu caminho eu fui me tornando um terapeuta, né, num sentido mais amplo, né, fazendo formações na área psi, mas, né, como a biossíntese, a psicomotricidade, estudos reichianos,
né, bioenergética, enfim. Eu fui me tornando um terapeuta e ao longo do tempo fui muito especializando um caminho de cuidar de crianças, né, especialmente crianças primeiro com questões neuromotoras e neuropsíquicas, por conta muito da terapia ocupacional. Então eu atendia no início do processo, né, como profissional, eu elegi muito trabalhar com a neuropediatria, né, e com esse caminho aonde as crianças com grandes impactos psicomotores e neuromotores, né, eram a minha clientela de eleição, vamos dizer assim. Mas desde ali, né, as crianças sempre me interessaram muito, desde sempre. Antes mesmo de eu me tornar terapeuta, eu trabalhava com arte e educação e trabalhava com crianças, né? E posteriormente, depois que eu me formei em terapia ocupacional, e entrando por esse caminho, né, da neuropediatria, eu fui percebendo que as crianças com esses impactos também eram crianças que não falavam quase sempre, ou tinham muitos problemas de se expressar motoramente e verbalmente, oralmente, mas se comunicavam de uma forma impressionante, né? No olhar, no corpo. Isso sempre me tocou e me chamou a atenção. E daí eu, num dado momento, assim, especialmente com uma experiência com um menino que eu atendia, né, na época em Niterói, na Pestalozzi, ele me tocou muito, ele me perturbou muito também, porque eu tinha toda uma técnica para trabalhar, eu estudei terapia ocupacional e estudei métodos neuroevolutivos para ajudar crianças com problemas que não conseguiam conter o próprio movimento, né, organizar o próprio movimento porque tinham questões tônicas, né, exatamente, não conseguiam dar conta do tônus. Então esses métodos faziam isso, né, organizava, ajudava a criança a se organizar. Mas era muito, vamos dizer assim, muito restritivo, tudo cheio de técnica mesmo, sabe? Tinha que o ponto certo de tocar no corpo da criança, senão estimulava o tônus, o ângulo certo para sentar, senão desorganizava tudo. Era assim, né? Então era tudo muito incrível, mas a relação ficava, sabe, tipo, para mim fazer isso, faltava a relação. De vez em quando eu jogava a técnica para o alto e ficava só na relação, ficava brincando com as crianças. Isso foi me despertando. Esse menino, uma vez, especialmente essa criança, me provocou muito, porque ele queria andar, ele queria subir o escorrega, para descer o escorrega. Mas ele não faria isso sozinho de jeito algum, porque ele tinha um grande impacto neuroevolutivo. Então ele não controlava, não organizava os movimentos para andar e para subir, nada disso. Então foi um desafio, né? E quando ele chegou lá, ele estava no alto do escorrega, ele estava tão feliz que ele ficou hipertônico, com o tônus todo rígido, né? E daí ele não conseguia descer o escorrega. E na condução do trabalho, a gente conversando com ele, eu e uma amiga, parceira de trabalho, ele precisou ir entristecendo, deixar de estar feliz para reduzir o tônus, para poder não ficar duro, rígido, para poder descer. E aí ele desceu, mais triste. E isso me chocou. Foi por isso que eu fui tentar entender essa área
da emoção, do psiquismo, e terapia ocupacional já não me sustentava, eu precisava estudar mais. Então fui estudar psicomotricidade, me formei em psicomotricidade, fui estudar neurofisiologia, fui estudar outras coisas, né? Até chegar nas constelações, né? Porque tudo isso foi me levando também para uma percepção que aí eu não trabalhava só mais com crianças com esse nível, né, neurológico, mas com crianças de escola, e muitas crianças, eu atendia muitas crianças no consultório como psicomotricista. E aí, em um dado momento, eu comecei a perceber que todas elas carregavam algo que não era delas, né? Só que eu não entendia nada de constelação nessa época, eu não entendia nada de sistema, nada disso. Isso foi há mais de 20 anos atrás, né? Eu comecei a olhar para isso, comecei a ficar incomodado de novo com a minha prática, e falei, está faltando alguma coisa, eu não consigo acessar, e o que que é, e o que que é. E aí eu comecei a perceber que na relação com eles, com as crianças, algo da minha intuição afetava, né? Intuitivamente a gente se comunicava muito bem, eu com as crianças. E aí eu comecei através desse caminho intuitivo, que é uma das coisas que eu falo no livro, né? Um caminho que não é do sensorial, não é dos cinco sentidos, né? Específicos, é um caminho outro que só muito depois, né, que eu fui estudando depois a partir das constelações, mas me tornei assim cara, eu preciso saber mais, né? Fui estudar outras áreas além da constelação, e das áreas que eu estudei foi como é que eu não sei como é que ele se define, né? É um Erwin Laszlo, que é um cosmo visionário, não sei. Mas ele é sensacional, e ele traz uma leitura científica para essa percepção que não passa pelos cinco sentidos, que a gente chamaria de intuição, mas que traz informação direta, não entra direto, né? E era assim como a telepatia, a gente poderia chamar, essa é um tipo de comunicação que as crianças se comunicavam com facilidade. E eu comecei, Ana, a perceber assim, que quando eu conversava com elas, algo como: olha, independente do diagnóstico, do sintoma que vocês têm, porque sempre tinha um diagnóstico, elas vinham para terapia porque o sistema dizia que elas não estavam muito bem, né? E aí eu era o cara que tinha que cuidar do diagnóstico, né? E daí eu comecei a entender que cuidar não era cuidar de diagnóstico, mas cuidar da relação, né? E eu comecei a falar isso para elas. Eu disse, olha, aqui vocês podem ficar tranquilas. Mentalmente eu falava, aqui vocês podem ser quem vocês são. Ana, e era impressionante, porque era como se eu visse, antes de estudar constelação, aquele campo que era o meu consultório, habitado por mim, por ela, a criança, e esse tal diagnóstico, ou isso que a gente chama, define de algo que ganha um status, né? Aquilo saía do corpo das crianças. E eu não via, obviamente, isso que eu estou falando, eu estou descrevendo para você entender a sensação. Eu percebia que aquilo não fazia mais parte daquele instante de relação. E era como se saísse, ficasse lá, no campo, né?
E a gente brincava, trabalhava e não tinha nenhum sintoma, não aparecia TDAH, não aparecia agressividade, não aparecia nada daquilo que na escola aparecia, que na família aparecia. Então eu era obrigada de voltar para os pais e falar assim, olha, seu filho não tem nada, tá tudo bem com seu filho, sua filha. O problema são vocês. O problema são vocês e o sistema. Exatamente. E aí eu comecei a estudar constelação, foi por isso. Legal, legal. Você sabe que eu tenho uma perspectiva de... Eu sou física quântica, além de neurobiologia e as leis da biologia, neurociência. Na minha percepção de todas essas coisas que eu fui buscar por uma questão inicialmente minha, que me tornou, né, acabou me levando para esse lugar de terapeuta também, a física quântica ela nos dá essa percepção da ciência a respeito dessas questões. Total, ela embasa, né? É um embasamento científico para todas essas questões fenomenológicas que são trabalhadas dentro das constelações. Então, assim, é muito gostoso, né? Quando você percebe isso e depois você vê um braço da ciência te trazendo o suporte para isso, né? E muitas pessoas não percebem, não têm ainda essa abertura, enfim, e ficam colocando adjetivos, né? Como é misticismo, isso não tem nada a ver, isso enfim. Exato. A gente tem que lidar com essas questões, né? Hoje, especialmente com o que está acontecendo no ambiente das terapias e dos cuidados, que tem a ver com um sistema de controle, né? É medo. Total. São os sistemas que nos aprisionam. Eu trabalhei 25 anos no sistema judiciário, eu sei muito bem como que funciona isso, né? Hoje eu não trabalho mais no sistema judiciário, meu trabalho como advogada, como terapeuta, eu me sinto mais advogada do que antes. Entendi. Né? Porque hoje eu trabalho a justiça como valor e não como um processo lá no sistema judiciário que, enfim, que na verdade adoece mais do que resolve. Né? Então, hoje é uma outra visão, né, da questão toda. Mas vamos lá, eu quero te provocar aqui. Eu quero que você comente com a gente. Primeiro, que eu acho legal você comentar rapidamente, para a gente não fugir do tema, essa diferença da terapia ocupacional, porque quando você traz, talvez haja pessoas que quando ouvirem aqui façam, mas o que é a terapia ocupacional? É a mesma coisa que fisioterapia? Fala rapidamente só para as pessoas terem um direcionamento disso. Tá, joia. Obrigado. Só para chamar a atenção, a Cristina, que é a coordenadora, organizadora do livro, está aqui entre nós. Obrigado, seja bem-vinda, Cris. Então, a terapia ocupacional é uma profissão, uma área profissional regulamentada. O Conselho Regional e Federal da terapia ocupacional é junto com o da fisioterapia, então chama CREFITO, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, mas são áreas afins, com meio que irmãs, mas com caminhos diferentes, né? Então, a terapia ocupacional, o foco da terapia ocupacional, vou ser um pouco generalista, porque, enfim... Mas, só para fazer trazer esse olhar, é uma área que trabalha com cuidado humano, especialmente através das ações do humano, das ocupações do humano, buscando reabilitar certas condições perdidas, vamos dizer assim. Isso seria a terapia ocupacional. Então, se a gente pensar nesse exemplo que eu dei, que era o meu maior interesse, que eram as crianças com impactos neuroevolutivos, neuromotores. Né? Então, o que elas perdem quando elas têm uma lesão
encefálica ao nascer, ou durante o parto, ou pós-parto, né? Ou até às vezes antes. Elas têm uma lesão encefálica e perdem movimentos, perdem controle do tônus, né? Ou simplesmente nem vão desenvolver, porque como isso aconteceu durante a formação, né? Questão neurológica mesmo. Exatamente. Ela nem chega a desenvolver, dependendo da lesão, dependendo do impacto, pode ser se apresentar como um modo de viver no mundo mais complicado ou menos complicado, né? Então essas crianças precisam, né, nesse caso, esses clientes, esses pacientes precisam de ajuda de fisioterapeutas, de terapeuta ocupacional e tal, mas no caso do terapeuta ocupacional, o propósito, o trabalho é criar condições para que aquele corpo, aquela criança chegue mais próximo possível do uso funcional do próprio corpo, por exemplo, para se alimentar. Legal. Né? Então, seria isso. Então, o terapeuta ocupacional cria um método de trabalho, algum tipo de terapêutica que vai, através de atividades, fazer ou treinar aquele corpo, aquela musculatura, aquela condição neurológica a fazer ficar o mais funcional possível. Mais funcional possível, criar uma adaptação possível. Então, isso é só um pequeno exemplo, porque o terapeuta eu posso dizer de uma forma mais generalista que uma das talvez principais diferenças, me corrija se eu estiver errada, o fisioterapeuta ele vai mais na questão do movimento, mas a partir de uma lesão posterior. Mas, por exemplo, ele pode também trabalhar com essas crianças, né, que tiveram a lesão, só que o foco maior do fisioterapeuta é a condição motora e muscular e não a função daquela... mas era isso que eu queria. Ok, vamos voltar aqui para as constelações, então. Eu gostaria que você me falasse um pouco. A gente sempre ouve, né, falar das leis do amor, das leis da ajuda. Fala sobre isso para a gente. O que são as leis do amor, o que são as leis da ajuda dentro do contexto das constelações. Perfeito, vamos lá. Antes que eu passe a palavra, constelação sistêmica é um termo que equivale a constelações familiares ou são termos distintos? Boa. Não, é a mesma coisa, só que ficou mais conhecido no campo, no mundo, constelações familiares. Nem é talvez a melhor tradução, mas eu prefiro muitas vezes, não faço tanto na mídia, porque as pessoas conhecem mais constelação familiar do que constelação sistêmica, mas o termo mais apropriado no meu entender seria constelação sistêmica. Porque o que é a constelação? É um modo de observar, né, observação do fenômeno, como as relações pessoais acontecem dentro de um sistema, seja ele sistema familiar ou não familiar. Pode ser um sistema organizacional, pode ser uma empresa, pode ser uma escola, pode ser muitas coisas. Mas acabou que constelação familiar ficou no lugar comum, né? Então, não tem muita diferença, tá? O que é constelação sistêmica e constelação familiar, é a mesma coisa, né? Só que é mais amplo falar constelação sistêmica. Por exemplo, quando você leva ou tenta levar o trabalho para uma empresa, não cabe tanto falar constelação familiar, é constelação sistêmica. E hoje em dia, em função até desse movimento tão delicado, muitos consteladores nem têm usado o termo constelação na empresa, porque é difícil de entrar com esse termo.
né? Sim. Não só por causa dessa propaganda delicada que vem... exatamente, mas também porque o linguajar, eu entendo muito, eu vou muito por aí, né? O linguajar e a comunicação dentro de um sistema organizacional é outro. Então você adapta, você fala em filosofia, você fala em visão sistêmica, sabe? E não constelação. Mas o trabalho que vai ser feito vai ser de abordagem sistêmica. Isso é que é importante. Perfeito. É a mesma coisa que tem acontecido dentro do direito, né? Se chama direito sistêmico, mas é a mesma questão, é a mesma base, é olhar o todo, olhar o campo de informações que aquela questão nos traz. Exatamente. Então, vamos lá. E fala das leis do amor para a gente, das leis do amor e das leis da ajuda. Então, dentro do universo de estudo das constelações, eu gosto de chamar da filosofia sistêmica, existem alguns pilares importantes, né? E são pilares que o Hellinger, como o principal, eu não vou nem chamar só de criador, mas o principal propagador desse trabalho, né? E que ganhou esse vulto a partir dele, né? Cunhou esses nomes, né? Então, falando especialmente das ordens do amor, que é um dos principais pilares, o que o Hellinger, ao longo das suas observações e do tempo em que ele se dedicava a observar, de fato, relações humanas, né? Ele, como missionário, ainda antes dele se tornar só, entre aspas, só, né? Psicoterapeuta e constelador, ele foi, né, um padre. Depois ele deixa de ser padre e se torna só terapeuta, psicoterapeuta e tal. E ainda nessa fase, ele foi um missionário na África do Sul e ficou lá por anos e anos, observando o sistema de relação daquelas pessoas. E daí ele vai percebendo certas coisas que não eram tão compatíveis, vamos dizer assim, com o sistema ocidental em que ele vinha e que eram muito mais efetivos em relação à própria relação. E daí ele vai percebendo que existe vamos dizer assim, no campo de relação pessoal, uma série a gente chama de leis sistêmicas que não são criadas pelo Hellinger ou inventadas por alguém, mas que ele observou atuando nas relações. E depois ele chamou essas leis sistêmicas de ordens do amor, né? Porque ele, na visão e na minha percepção, ele percebe isso, que essas leis todas falam de amor. Então, quais são essas leis ou essas ordens do amor? O pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. São essas três ordens que são pilares de toda a filosofia sistêmica das constelações. Pertencimento é uma ordem, é uma lei, e que se a gente entender ela assim fica ainda mais fácil, né? Essas leis. Pertencimento é uma lei que diz ou que nos informa que não há a possibilidade da exclusão. A exclusão não é natural. Sabe? Eu costumo falar isso para os meus alunos. Para entender isso, a gente precisa entender um pouquinho assim. Vocês estudaram na escola sobre lei da gravidade, né? Vocês nunca questionaram a lei da gravidade. Né? É uma lei, né? É natural. Se você se jogar de uma altura de 10 metros, você vai cair no chão. Você vai ser atraído gravitacionalmente, seu corpo vai cair no chão. Né? As leis, pertencimento, hierarquia e equilíbrio, funcionam mais ou menos assim.
não é discutível, você não tem negociação, você pertence. Não tem como ser excluído na natureza, no natural, né? Mas nas relações sociais, a gente exclui, né? A gente exclui o tempo todo. A gente determina condições para o pertencimento. E as condições do pertencimento separam as pessoas. Basta olhar o que a gente... basta olhar o nosso mundo, né? Se você é católico, você tem que seguir certas regras. Se você é evangélico, você tem que seguir outras regras. As caixinhas, tem que ser, né? As caixinhas. E se você não seguir, você será excluído, você deixa de pertencer. E é assim dentro de um sistema familiar, que tem as suas regras também. Então, dependendo de cada sistema, que tem as suas próprias regras, se você não compõe aquela regra de pertencimento, você corre o risco da exclusão. E esse, segundo a nossa percepção dos consteladores de o mundo, vamos dizer assim, esse é o maior medo do ser humano. O maior medo do ser humano não é morrer, é não ser reconhecido, é não ser pertencente, é ser excluído. E é por isso também que é muito fácil para o sistema de controle manusear isso, que basta ameaçar de ter o pertencimento que você consegue qualquer coisa. Né? E assim as crianças são educadas. Se você não tirar a nota 10 até 7, você ganha vermelho na sua prova. E vermelho não é do bem, não é o legal. Não, você fica em recuperação. Você é sai do grupo de acompanhar o grupo que não pode ir para as férias. Você percebe o quanto que isso é introduzido no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Mas eu acho que nesse exemplo, ele talvez não tenha sido o melhor exemplo. Porque também precisamos respeitar a hierarquia. E aí já estou me adiantando, não sei se esse raciocínio da hierarquia cabe dentro da filosofia hegeliana, mas no momento em que você não acompanhou ali aquele pessoal, o fato de você não seguir não necessariamente seria uma exclusão, mas depende de como é colocado isso, obviamente. Exatamente, isso é colocado num tom de ameaça e que, assim, se você não der conta, você será excluído, você vai perder de ano. Você não vai poder acompanhar os seus amigos. Do medo, né? É uma imposição. Vem acompanhado da ameaça. E aí é uma outra questão que é muito delicada, que é discutir, talvez pode ser tema de uma outra live, discutir esse sistema de meritocracia, né? É uma delicadeza isso. Mas voltando ao que você falou, então hierarquia, que também é uma ordem, é entendida pela filosofia sistêmica não como separação entre o melhor e o pior, né? Ou quem vem lá, o superior e o inferior. Não é isso. Hierarquia, né, nesse conceito, é ordem de chegada. Então, hierarquia significa assim, se você nasceu num sistema, você tem um pai e uma mãe. Sua mãe e seu pai vêm antes de você. Você vem depois. Ordem de chegada. Se seu irmão vem depois de você, você é o primogênito. Né? Então, você não pode ocupar o lugar de caçula, você só ocupa o lugar de primogênito. Né? E daí, hierarquia, para a gente, então, é nesse sentido. Tem a ver com precedência. Quem chega antes precede quem chega depois. Né? Então, a desordem da hierarquia é justamente isso. Uma inversão da ordem, que não é
não está dentro do que a lei natural nos informa, né? E aí, por exemplo, se você ou se alguém ocupa, mesmo sem saber, o lugar da mãe ou do pai dentro de um sistema, ele está fora de ordem, né? E isso causa uma série de sintomas, uma série de problemas. Só isso aí que você falou, a gente já te convido para uma próxima live para a gente falar dessas inversões de papéis dos filhos que precisam cuidar dos pais. Exatamente. Isso, se vier dentro de um lugar em que os filhos estão com raiva dos pais, eles vão se tornar os pais dos pais e vão se vingar deles. Mas se eles tomaram os pais com amor, eles vão cuidar dos pais do lugar de filho, e daí não tem problema nenhum. Mas não é o que acontece na maioria das vezes, e é tênue. Eu entendo isso, que aí envolve um bocado de coisa, mas vamos deixar essa para outra live. Vamos. E tem a terceira ordem, que é o equilíbrio, que é uma ordem incrível, é uma lei incrível, que o Hellinger diz que é a principal lei das relações humanas, que é o equilíbrio entre o dar e o receber, a troca. No natural, se você pensar na natureza, pensar agora a natureza, isso está em equilíbrio. No natural, não tem dar sem receber. Né? O tempo todo tem troca. Né? Mas nas relações humanas, a gente condicionou, inclusive para ser reconhecido como uma pessoa do bem, que dar tem que ser sem querer nada em troca. Né? Socialmente falando, né? Você, não quero nada em troca, não, eu dou com todo carinho, e isso é desequilíbrio. Na hora em que a pessoa dá e não quer receber de volta, mesmo que seja algo como uma atitude social, de oferecer, vou botar uma coisa polêmica, oferecer comida na rua, sabe, aos pobres, ali tem dar e receber. Mas se você se posiciona no lugar, eu estou dando porque o coitado precisa, você está bloqueando o receber que tem, porque muitas vezes é um receber que vem no olhar daquela pessoa. Isso não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com quantidade de posses, tem a ver com troca. Né? Mas se a pessoa bloqueou, ele olha para aquele fulano que está recebendo como inferior, e ele é superior. E daí não tem equilíbrio. E isso é um dos maiores problemas das relações, inclusive dos casamentos. É maravilhoso, né? A gente casar, né, essas informações com as informações que o próprio paradigma quântico nos traz. Que o paradigma quântico nos diz que o mundo é um processo de relação. Total. O tempo todo. Se a gente for estudar física quântica, a gente vai entender isso. Se a gente for estudar os campos vibracionais, a gente vai perceber isso. Exato. É maravilhoso tudo isso. Eu fico encantada. Então, você falou das ordens do amor. Isso. E as ordens da ajuda. Isso. Aí já não é uma coisa natural que ele observou na natureza e viu nas relações. É algo que ele desenvolveu, o Hellinger, e nos deu de presente, vamos dizer assim. As ordens da ajuda, inclusive, é um livro inteiro, era a bibliografia hellingeriana, que é exatamente isso, as ordens da ajuda, e que é pauta, por exemplo, muitas vezes, de um módulo inteiro de formação. Na minha formação é um módulo inteiro. E o que é o grande diferencial aí? Na minha visão, tá? Assim, o Hellinger conseguiu trazer para a gente, trazer para o mundo, não só para os consteladores, uma percepção, uma visão de que cuidar de alguém não é ser superior a quem você cuida, que aí tem a ver até com a ordem do equilíbrio. Né?
cuidar de alguém é relação. Você também recebe quando você cuida. Então, ele desenvolveu 5 ordens mas o que eu queria dizer especialmente, que coloca a percepção de que a relação de cuidado do constelador com o constelado não é uma relação terapêutica. E isso é polêmico toda a vida. Essa para mim é nova, isso aí eu não sabia. Exatamente, mas está nos livros, tá? Para quem é profunda, quem estuda, vai lá num dos livros mais famosos do Hegel, que chama O Amor do Espírito, né? Que é onde tem toda a filosofia heideggeriana, toda lá, né? Tipo um livro que compõe tudo que ele produziu, inclusive as ordens da ajuda tem lá. Lá tem esse, num determinado artigo, mais para o final, tem essa fala, que a relação do constelador com o constelado não é uma relação terapêutica, é uma relação sistêmica. Né? Isso, e não é terapêutica. O próprio Hellinger fala. Fala isso, é a percepção dele. Isso, nesse sentido de que aí já vem um estudo muito que eu faço também, né? E aí você vai entender porque você é uma estudiosa da física quântica, né? A relação terapêutica é uma relação transferencial. É uma relação que, se você estudou psicanálise, se leu Jung, se leu Freud, se leu Winnicott, se leu Lacan, se leu a galera toda da psicanálise, né, você vai entender que a relação terapêutica é uma relação de transferência. O cliente transfere para o terapeuta e o terapeuta trabalha e interpreta essa informação e reposiciona isso de alguma forma naquele campo terapêutico de relação. Na constelação isso não acontece. Não tem interpretação, não tem análise. A relação entre constelador e constelado é sistêmica e holística. Ela não é linear. Não é um acontecimento que tem início, meio e fim. Então, eu entendi o que você está falando, entendi o que você está colocando como relação terapêutica, embora eu discorde dessa explicação. Acho que muitos discordam, a maioria discorda. É uma fala que eu trago. O constelador, qualquer pessoa que entra no campo de outra, seja como constelador, seja como... Eu me auto-intitulo terapeuta neurobiológica vibracional, porque a partir do campo vibracional eu busco interferir na própria neurobiologia da pessoa, na questão de adoecimentos, enfim. Sempre há uma troca, uma interferência ali, uma leitura que você faz e você tenta, de alguma forma, mostrar para a pessoa, para que ela perceba a própria história dela. Mas sempre há. Eu realmente tenho dificuldade de entender isso de forma diversa. Eu, anos e anos, fiquei com esse questionamento, né? Porque eu sou dessas que questiona e depois, não fica satisfeito, vou aprofundar. Mas eu fui compreendendo, também por conta de me tornar um formador, né, num lugar em que eu também me dizia, então, para eu me tornar um formador, eu preciso estudar ainda mais, aprofundar ainda mais. E não é suficiente ter lido assim, en passant, preciso ler e reler. Né? Então eu fui começando a perceber coisas, inclusive essa que eu acabei de falar, que na leitura as pessoas passam batida, como elas não tenham visto, não tivessem visto aquilo, mas está no texto. Isso que eu estou te falando está no texto do Hellinger. Só que para nosso padrão relacional, humano, isso
é muito difícil de compreender, né? Mas vamos lá, pensando na questão terapêutica, uma coisa que eu talvez eu te coloque, sem querer te ajudar, talvez eu ajude, ou sem querer convencer você, talvez eu traga uma nova visão. Uhum. A relação entre constelador e constelado não é de uma relação terapêutica, mas o evento e o acontecimento pode ser terapêutico. Uhum. O efeito no corpo, o efeito na vida é terapêutico, mas a relação não é terapêutica. Aí ele traz, nas 5 ordens da ajuda, começa a ficar mais fácil de entender. A primeira ordem da ajuda, peguei a minha cola aqui, ó, consiste em dar, está no livro, por isso que eu cito isso no livro. Consiste em dar apenas o que temos e somente tomar e esperar o que precisamos. Então, a relação. Eu não me coloco, o constelador não se coloca como alguém que está dando o que não tem. Uhum. E, ao mesmo tempo, ele se abre para receber do outro, né? E por que isso? Porque a informação que, diferente da terapia analítica, das terapias, o material de trabalho é a transferência, né? Na relação da constelação, o material de trabalho é a informação. E a informação não é algo que você transfere para o outro ou que recebe do outro. A informação está no campo. Você deixa passar. Não é sua nem do outro. Você acessa a informação. Uhum. Né? Aí a física quântica talvez nos ajude ainda mais. Então, mas é ok, mas aí a gente vai entrar numa discussão boa aqui, porque assim, o que a física quântica nos informa, ok, existe esse campo de informações, nós acessamos essas informações. Você está me dizendo que o constelador, ele está facilitando aquele campo, né, de informações, está ali ajudando, de alguma forma ele está se relacionando com aquilo. Sim, ele faz parte do acontecimento. Ele faz parte, né? Isso. Então, até o fato, como você está dizendo, dele não acessar a informação, apenas permitir a passagem, é uma forma de se relacionar com aquilo. Sim, sim. Então, é uma questão mais de terminologia, talvez. Né? No sentido da análise, é assim, essa informação, tudo que você falou para mim é perfeito. Existe relação, a relação, inclusive, que acontece num evento desse, é uma relação onde o observador também é observado. Né? Sim, não há diferença. Né? Não há diferença. Observar sem interferir. Sem interferir, exato, sem estar ali. Por isso, o constelador, e sabendo disso, e sabendo que vai perceber, sentir isso no corpo, ele precisa trabalhar o que o Helling chamou de não intenção. Uhum. Não ter a intenção de resolver. Tá, eu anotei isso aqui, eu grifei exatamente esse ponto para a gente discutir isso, porque foi uma coisa que me chamou a atenção. Porque meu raciocínio, ele parte basicamente muito da física quântica, e aí eu digo, como que o constelador, ele consegue fazer esse movimento de não interferir? A partir da compreensão do que eu conheço da física quântica, isso não é uma possibilidade. Apesar de existirem as infinitas possibilidades, mas sempre há uma relação. Uma relação então, ali, porque ele está ali interferindo. De alguma forma ele está observando e isso já é uma interferência. Já é uma forma de interferir sim. no campo. Eu entendo assim, sabendo que por campo e por eu estar presente no sistema que está sendo trabalhado naquele instante, então eu passo a fazer parte daquele sistema naquele tempo, naquele momento. Né? E sendo parte daquele acontecimento no agora,
eu sou interferido e interfiro, né? Então eu preciso trabalhar dentro de mim a clareza de que aquilo não é meu e o que eu estou trabalhando não vem da minha mente interpretativa. Uhum. Então a informação que chega, né, vai passar pelo meu corpo e também pela minha mente. Então eu preciso trabalhar isso que ele chamou de isenção, que é perceber o que é, às vezes ficar com o que faz parte da sua própria percepção, mas deixar passar o que não é da sua intenção ou da sua interpretação. Eu estou entendendo o que você está falando da seguinte forma: não tem como eu. Se aquela informação chegou em mim, ela ressoou comigo, usando a linguagem da física quântica, então houve uma ressonância aí de informação, o que significa que há em mim algo daquela situação. E a ideia, então, é que o constelador consiga perceber o que é dele e o que é do campo do outro. Exatamente. É isso. É okay. Assim que eu percebo, é assim que eu coloco para os meus alunos. Né? Inclusive, quando, num trabalho em grupo de constelação, o constelador que é muito experiente, e tem ali os representantes, pessoas que estão representando, o trabalho é em grupo, então você escolhe pessoas para representar. Né? Você começa a perceber, a função é observar fenômeno. Né? O fenômeno vai vir pelos representantes. O que são fenômenos? São movimentos, são mudanças da expressão facial, né? Deslocamento de um lugar para outro, um olhar que quando o cara é posicionado, está olhando para frente, para o horizonte, de repente, fixamente olha para o chão. Tudo isso são fenômenos. E é isso que o constelador precisa observar. Né? Então, quando um representante está ali e começa a entrar num processo de, como é que fala, de identificação com a própria informação, que muitas vezes, aí vem a física quântica para nos ajudar. A pessoa que é escolhida para representar fulano de tal, incrivelmente tem a mesma frequência e vibração ou similar a fulano de tal, sem nunca ter visto fulano. Ou ter uma situação na própria vida similar. Quantas vezes, nas 5.000 constelações que eu vi, milhares, muitas vezes, a pessoa chegar para mim, um representante, que tinha ido pela primeira vez numa constelação, falar ao final assim, essa constelação foi para mim. Isso que eu vivi é o que eu estou passando. Exato. E aí, de novo... Por frequência. Por frequência, por ressonância. Ressonância. Então, o constelador, muitas vezes, tem que ficar atento ao representante, porque ele está tão identificado com o próprio mundo dele, com a própria história dele, que às vezes ele não consegue. Não é que ele não consiga, às vezes ele exagera, vamos dizer assim, porque ele está vivendo uma questão pessoal. Né? Então, é prática do constelador saber separar isso. E às vezes a gente tem eu brinco com os meus alunos, assim, quando você vir alguém exagerando, ou você percebe que tem algo emocional, né? Seu trabalho não é fazer terapia naquele momento, seu trabalho é observar. Você chega lá perto dessa pessoa e fala assim, olha, eu já entendi, mas pode reduzir 50% que já está suficiente. A pessoa entra e percebe na hora que ela estava vivendo uma questão que era dela, mas que ela está ali a serviço do sistema do outro ali. Então ela reduz, ela tira, vamos dizer assim, a catarse, entre aspas, que é dela, e fica só com a informação, ou fica só com a representação daquilo que está sendo passado. São técnicas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Isso é experiência mesmo, né? É experiência. Álvaro, e fala das vezes em que você observou, por exemplo, eu já vi e já
já vi acontecer e já vivi, que né, participo de constelações e tudo, dores físicas. Sim, sim. Pessoas, por exemplo, começarem a sentir repuxar um lado do corpo e tal, e você vai ver, isso já aconteceu muitas vezes comigo, a pessoa não sabia quem ela estava representando, tá? Começou a sentir, por exemplo, umas fisgadas na altura da mama, e depois ela ficou sabendo que aquela pessoa que ela representava tinha feito uma mastectomia, que tinha essas fisgadas. Assim como já vi pessoas começarem a sentir e até, de certa forma, exalar álcool, cheiro de álcool, né? Pessoas começarem a tossir e engasgar com pigarro, sem nunca ter fumado, mas representavam fumantes. Pois então, isso é incrível, isso é maravilhoso. E aí, você fala aqui no seu livro, no seu artigo, do ponto, nesse sentido, o constelador precisa colocar-se em processo de contínuo trabalho interno, reconhecendo suas limitações pautadas em crenças de todo tipo, que é isso que a gente estava falando, né? Exatamente. E aí depois você fala, em outro momento, da bifurcação, que é o momento em que fala desse negócio aí da bifurcação que eu gostei. Eu uso o termo encruzilhada também, mas às vezes... Encruzilhada da constelação, ou o seu ponto de bifurcação. Exatamente. Então, isso é uma leitura, né? Uma percepção. Assim, dentro de uma visão estratégica, o que acontece numa constelação que é um evento, né? A constelação não é uma terapia continuada, né? Que é uma das coisas que eu trago sempre, assim, essa tendência de chamar a constelação de terapia, as pessoas lá no início, não, é uma terapia breve, porque ela acontece num dia só. É brevíssima, né? É um dia só. É um evento. Então, isso não significa, só fazendo uma parte, e hoje para mim isso está muito claro, hoje há muito tempo, que aquela pessoa não precisaria ou precisará de um apoio pós-constelação. E muitas vezes é necessário. E se o constelador é também um cara que já tem experiência com a terapia, ou se tornou um terapeuta, mesmo que seja a partir da constelação, ele pode sugerir e apoiar essa pessoa. Por quê? Aí vou lá na bifurcação. Quando essa pessoa faz um trabalho de constelação, ela vem por causa de uma dor, de uma questão, um problema que ela quer resolver. Né? Em geral é isso. Um sintoma. Algo que ela está achando dentro da percepção consciente dela. Ela acha que... Exatamente. Como eu chamo isso? Para mim, isso tem um nome. Interrupção do fluxo natural da vida. A pessoa identifica que algo não está acontecendo, não está indo como deveria ir. Isso pode ser um sintoma físico, pode ser um sintoma emocional, psíquico ou comportamental. Pode ser um problema no trabalho, né? Mas não está fluindo. Então, para mim, isso tudo é questão. Né? Então, quando a pessoa chega e fala, minha questão é minha situação financeira, é uma questão factível, uma questão importante, uma questão que pode ser constelável, vamos dizer assim. Daí a saber se a questão tem um envolvimento sistêmico, só se fizer a constelação, vamos dizer assim. Né? Então, esse é um ponto. Quando a pessoa traz a questão para uma constelação, o que o constelador, então, se permite a fazer, se propõe a fazer? Observar. Né? Então, pode ser que no campo ele vá observar a própria questão e traz um elemento, uma pessoa, para representar a questão do cliente. Né? E observa esse fenômeno. E a partir dessa observação, pode vir a chegar na
encruzilhada da constelação, no ponto de bifurcação, que eu chamo assim, mas é o momento que a gente percebe o emaranhamento sistêmico, o envolvimento sistêmico. Não só você, o constelador, percebe, todos têm a chance de perceber, e principalmente o cliente. Então, quando o cliente traz para a constelação aquela questão, ele vai criar lá no início uma imagem dessa questão, que é a imagem que ele tem dentro da cabeça dele. Minha mãe não gosta de mim, então ele vira a representante da mãe de costas para ele olhando para a mãe meio que chorando, vamos dizer assim, e a questão que pode ser o problema financeiro no lado oposto da mãe. Isso é uma imagem que está no campo. Para bom observador, isso é uma imagem. Né? Então tem um elemento aqui, o outro elemento aqui, o outro elemento lá longe. Se você olhar direitinho, eu chamo isso de geometria. Né? É a primeira imagem, eu falo isso na minha formação. Essa é a primeira imagem que você recebe. Essa imagem não é o emaranhamento. Essa imagem é a condição que o seu cliente tem de pertencimento na vida dele. Ele posiciona isso para você. Só que aí os representantes começam a receber informações e começam a se mexer, a se mover. E daí vai mais para lá, vai mais para cá. Daqui a pouco você vê uma outra imagem que também não é muito confortável, mas é a imagem que expõe o emaranhamento. Tipo assim. Então, a questão dele está olhando para o chão. Aí você posiciona um outro elemento onde a questão está olhando. Aí você começa a perceber que a questão dele olha para o chão e a mãe dele cava de costas, se vira para lá. E ele está ali no meio daquilo tudo. Só estou dando um exemplo de uma dinâmica imagética que está acontecendo naquele evento. Né? E, de repente, fica tudo claro. O que fica claro? O emaranhamento. Aí agora eu vou criar uma hipótese para quem está me ouvindo, saber que é uma hipótese, né? Não é uma afirmação. A gente, de repente, descobre que aquilo para onde a questão dele estava olhando é uma criança que não nasceu. Né? Ou, de repente, é alguém que foi excluído do sistema. E, portanto, está ali no chão, tá, sem ninguém ver. Mas a questão dele estava olhando. Então, ele não via, ele não sabia que a questão dele, ele trouxe a questão, né? A questão é que eu não estou ganhando dinheiro. Né? E aí, por que ele não está ganhando dinheiro? Ninguém sabe, mas sistemicamente, porque a questão financeira dele está identificado como excluído do sistema. Pode ser, agora mais uma hipótese, pode ser que ele esteja falando assim, a questão, já que ele não tem vez, eu também não tenho, o dinheiro não chega. Né? Então, quando isso é visto, isso é o ponto de bifurcação, é o emaranhamento. Agora, nesse exato momento, tudo fica assim, de um segundo para o outro segundo, fica tudo evidente. A pessoa percebe o emaranhamento e muitas vezes, Ana, como eu te disse, são 5.000 constelações. N vezes eu ouvi cliente falar, agora eu entendi tudo. E olhar para aquela cena e entender o que está acontecendo no corpo dela ou na vida dela. E qual é essa é a bifurcação. E depois da bifurcação, o que acontece? Possibilidades. Se essa pessoa se permite, ela olha para o envolvimento e reconhece aquilo, reconhece aquela dor, aquele emaranhamento, aquela desordem, e se permite perceber que ela também está fora de ordem, tentando resolver um problema que não é dela, mas que é do sistema. Aí ela volta para o lugar dela. Quando ela volta para o lugar dela, ou quando ela entende isso, ela faz isso, geralmente. Ufa, dá um alívio. Daí para diante é o trabalho do cliente.
A constelação termina assim que aparece a tal bifurcação, assim que aparece a bifurcação. E o próximo passo seguinte, que é trazer alguma clareza disso, então agora eu volto para o meu lugar e deixo você no seu, por exemplo. Né? Essas são as frases que costumam... As frases sistêmicas que aparecem naquele instante. Né? Aí acaba a constelação. Entendi. Só que aquele sujeito, aí pensa comigo, que é o que eu falo, por isso que muitas vezes é importante o constelador falar das ordens do amor, falar de um conteúdo, falar de propagar a filosofia, porque o seu cliente não estudou constelação e não viveu constelação, filosofia sistêmica em nenhum lugar da vida dele até hoje. Pode ser a primeira vez que ele esteja ouvindo falar de ordens do amor. Pode ser a primeira vez que ele vai ter a noção no corpo de que ele não pode ser excluído, porque é uma lei natural. Né? Então, isso é muito novo. Né? Então, você sai de uma condição para uma outra possibilidade que o teu corpo não está nem acostumado. Né? De tudo isso que você, toda essa construção que você fez, eu queria fazer algumas pontuações. Você diz assim, a constelação ela é pontual, ela é um evento. Né? E nessa perspectiva, para mim, ela é muito mais diagnóstica muitas vezes do que um processo terapêutico, porque a partir dessa bifurcação na sua linguagem, a partir dessa tomada de consciência, que ela tem a possibilidade de... E aí eu vou falar do meu linguajar. Ela teve a possibilidade de acessar uma outra percepção. Então, ela exatamente, uma nova visão. Um salto quântico, ela mudou de frequência vibracional. Exatamente. Ela mudou de frequência vibracional e consegue perceber uma outra condição, uma outra história, uma outra possibilidade, uma outra configuração daquela situação. A partir daí, eu entendo que se ela quiser realmente mudar, ela vai precisar de um apoio posterior. Porque a tendência, e aí a gente vamos trazer de volta aqui, vamos inserir nessa conversa a neurociência, a tendência é que as conexões neuronais que já existem funcionando ali, tragam ela de volta para o lugar de antes. Então, ela teve uma percepção, e se ela não trabalhar isso, se ela não mudar isso através de uma prática terapêutica, que aí fica a critério, né, do cliente escolher, aí a tendência é que ela volte, até porque ela vai estar no mesmo ambiente, provavelmente, da vida inteira dela, e a gente sabe o quanto o ambiente influencia, então ela vai acabar voltando ali para aquele... Exatamente. É muito mais fácil retroagir e voltar para a condição de pertencimento do que sustentar o novo. Exatamente. Né? E por isso eu trabalho sempre com essa perspectiva. Todos os meus trabalhos, todos os meus clientes que fizeram constelação, especialmente de um tempo para cá, porque lá no início eu ainda estava muito atravessado da ideia mais tradicional, mais original, que no constelação é uma vez só, não pode acompanhar. O Hellinger, lá nos primórdios, dizia, constelação é uma única na vida. Depois ele foi redimensionando isso, mas sempre teve uma ideia de que constelação não pode ser terapia continuada, não dá para fazer constelação a toda semana, né? Isso é real, isso você não precisa, na verdade. Sim, né? Mas, no meu entender, isso tudo que eu acabei de te falar, e que você trouxe aí essa percepção clara. A pessoa neurocientificamente, neuropsiquicamente, está condicionada. Vamos imaginar uma pessoa que tem seus 50 anos. Né? Ela viveu 50 anos daquele modo, foi educada para viver daquele modo, foi condicionada a viver daquele modo.
Aí ela vem para um evento de constelação que em 1 hora mostra que boa parte desse tempo que ela viveu, vou tirar aí 10 anos, é muito, vou tirar aí 5 anos, os primeiros 5 anos talvez ela não estivesse condicionada, mas os outros 45 ela viveu condicionada a uma condição de pertencimento inconsciente. Sim. E de repente ela chega e descobre isso, percebe isso. Todo o corpo dela vai puxar para o antigo. Então, se ela não tiver um apoio, ou se ela não tiver minimamente o interesse de estudar a filosofia, né, a chance de voltar é muito clara. Agora, é isso. Quando isso para mim ficou muito claro, que já tem muitos anos, eu comecei a oferecer para todos os meus clientes, olha, eu estou disponível para você. Estou disponível para te apoiar no seu próximo passo. A ponto de eu criei um caminho, eu chamo de acompanhamento sistêmico. Eu ofereço aos meus clientes, no mínimo, 3 encontros posteriores, se eles quiserem, ninguém é obrigado. Sim. E para quê? Para a gente sustentar o que foi recebido. Porque a cabeça desse cliente vai tentar fazer o quê? Interpretar. É analítica, a cabeça é analítica. Ela vai tentar interpretar. Ah, então isso foi por causa daquilo. Assim, não necessariamente. Você acabou de ver tal coisa. Sabe? Que você, de repente, falou assim, vou dar um exemplo. Antes morra eu no lugar da mamãe. Isso é uma expressão de um envolvimento sistêmico. Vamos imaginar, então, que aos 5 anos essa criança percebeu que a mãe estava identificada com o pai dela, o avô dessa criança, que tinha acabado de morrer. E aí ela sofre essa condição traumática, eu quero ir em direção ao meu pai. A criança, que é a filha dessa que está falando isso, fala assim, antes morra eu do que você, mamãe. Né? Então ela passa uma vida inteira morrendo para a mãe não morrer. Ela não morre de fato, mas ela morre na estrutura. Né? Quando isso chega, o que passa na cabeça dessa pessoa que agora tem 50 anos? Assim, a fala ou a bifurcação é: você acabou de perceber, e essa mãe pode até ainda estar viva, já velhinha, que você passou a vida inteira salvando a sua mãe de seguir o pai dela, né? E agora você tem que voltar para o seu lugar. Mas o corpo dela diz assim, e não só o corpo, mas o social diz, não pode deixar a mamãe morrer aqui, isso é ruim, não é o que se faz. Então, como que você sai dessa bifurcação? Essa é o nosso mote para a próxima live, hein, Álvaro? Nossa, que delícia conversar contigo. Já são 9h15 e ainda tinha um monte de coisa para te perguntar. Vamos marcar outra. Vamos marcar outra, com certeza, com certeza. Mas antes da gente terminar, eu quero que você fale do seu trabalho, que eu ouvi na live, acho que foi quinta ou sexta, já não lembro, que eu achei fantástico, né? Até comentei aqui despretensiosamente com o meu genro. Maravilhoso. Fala do teu trabalho, quero que você aproveite aqui e deixe para a gente também essa informação, né, para os homens, para esse trabalho que você está oferecendo. Enquanto você vai falando, eu vou voltar aqui para eu consigo ver os comentários para fazer aqui. Beleza. Então, essa é uma ideia já antiga, há muito tempo que surgiu, caramba, né? Eu sou homem, vivo no meio de mulheres, porque nesse ambiente a maioria é mulher, sem dúvida, né? E sempre escuto, né? Sempre escutei, os homens são difíceis para chegar, e são, isso é real, é verdade, né? Mas chegou um momento da minha vida, como terapeuta, né? Não só como constelador, que os homens começaram a chegar. Então, teve um tempo da minha vida de terapeuta
que 90% da minha clientela era homens. Olha só. Que estavam, terapia, não de constelação, que estavam fazendo terapia e se desenvolvendo, né? Enfim. E aí eu sempre falando, cara, eu quero trazer isso para um trabalho sistêmico, né? Vendo os grupos de mulheres, o quanto que as mulheres se desenvolvem, então, quero fazer isso, mas a vida me puxava para lá, me puxava para cá e tal. Aí, conversando com o Alexandre, que é o meu parceiro nesse trabalho, com o Joaquim. Alexandre é um psicólogo, é constelador também. Joaquim é terapeuta e é advogado também, e é constelador, formado por mim, né? E os dois, especialmente o Alexandre, inclusive como condutor de grupos de homens, né? A gente começou a trabalhar, tem 1 ano que a gente está trabalhando essa proposta de fazer esse grupo. E a ideia é essa, trazer a possibilidade para homens estarem num ambiente seguro, que a gente sabe que é delicado para os homens, num ambiente em que se possa dialogar, refletir, e às vezes não falar nada, porque os homens são muito difíceis de falar, né? Mas que tem ali uma possibilidade sistêmica. Então, a gente vai fazer, são 8 encontros, né, de trocas, num primeiro ciclo, assim, vão ser 8 encontros, e sempre com dinâmicas sistêmicas, e a gente vai seguir uma leitura que é o Cavaleiro... agora esqueci o nome do livro. Dentro da armadura, preso na armadura, alguma coisa assim, que é um livro incrível. A gente não vai ler o livro, não é essa a proposta, mas esse livro é o Cavaleiro Preso na Armadura. É muito bacana. É um livro pequenininho, sabe, mas desconcertante, para a gente perceber o quanto que nós, homens, muitas vezes as mulheres também, criaram um estereótipo de ser o herói, o que vence, o que dá conta de tudo, né? Os homens têm muito isso, e se perdem, se aprisionam nessa armadura a um ponto de não conseguir mais tirar essa armadura. A metáfora do livro é essa, é literalmente essa. Ele não consegue mais tirar a armadura, e daí ele tem que buscar caminhos para, né, até para se alimentar, porque ele não consegue mais tirar a armadura, né? E aí ele entra num conflito com a própria mulher, que fala assim: você não existe mais pra gente, você só é a armadura, seu filho não te vê, não vê o teu rosto, né? E daí ele cai em si e começa a procurar, querer tirar, só que quando ele quer tirar, ele não consegue tirar, literalmente, ele não consegue tirar. E aí ele vai pedir, pela primeira vez na vida, vai para, no caso do livro, vai para mata, sei lá, vai para algum lugar e vai pedir ajuda. E aí começa o conflito, a percepção de que a ajuda começa lá dentro e tudo mais e tal. Então, esse trabalho para os homens é algo que pode parecer meio bobo para as mulheres, mas para os homens é algo necessário. E num mundo que agora a gente está vendo ainda uma retomada de um machismo destemperado, desnecessário, uma coisa que, gente, né, que loucura. A gente vê curso de homens para você aprender a ser homem. Para! Né? Mas olha, eu sou muito fã desse seu trabalho, eu acho que é extremamente necessário que os homens entrem em contato com eles mesmos, que cuidem das suas emoções, dos seus sentimentos, desses seus aprisionamentos, mas eu também acho que muitos homens se perderam a percepção, exatamente dessa percepção de si mesmos, e aí entra, aí já também é outra live, porque aí entra questões culturais, patriarcado, domínio, uma série de coisas. Né, de domínio, de aprisionamento e de domínio, né, de imposição de medo, de desconstrução mesmo da masculinidade, e não tem nada a ver com machismo. Tem a ver com controle, tem a ver com o poder disso aí. Mas aí é outra história, né? Eu tenho uma pergunta aqui
da Juliana, foge um pouco aqui do teu curso, da tua mentoria, mas eu não quero deixar de fazer. Ela pergunta assim: Álvaro, boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta. Como as tatuagens são vistas na constelação familiar? Olha, eu nunca tive isso como questão nas minhas constelações, mas na literatura a gente acessa isso. O Hellinger, uma vez, escreveu sobre isso e fala que as tatuagens são expressões dos excluídos desse sistema. Então, quanto mais tatuagem você faz, é porque mais você está trazendo excluídos, está, vamos dizer assim, assumindo ou representando esses excluídos do seu próprio sistema. Mas eu só posso falar a partir da literatura mesmo. Eu nunca tive questões com tatuagem nas minhas constelações. Interessante. Ju trabalha Mas é um trabalho muito interessante. legal, trabalha com tatuagem e ela faz uma abordagem nos clientes, né? Conheço, ela faz parte do NUSP, a Juliana é conselheira nossa. Legal. E ela faz um trabalho muito legal de acolhimento. Eu falo para ela que ela é terapeuta, né? Porque ela faz esse acolhimento emocional, ela quer saber por que a pessoa quer aquela tatuagem, sabe? O que representa aquela imagem, É né? Muito maravilhoso o bacana. trabalho da Juliana, eu Muito adoro o trabalho dela. bacana. Eu sou um fã, eu gosto de tatuagem. Tem uma só, Aí. mas eu sou fã. Meus filhos já têm um monte. Um monte. A Cacê Miro Renata. É a Renata. Eu conheço a Ela Renata. comentou mais para cima, eu estou lendo aqui, ela comentou mais para cima, acho que foi naquela hora que você está comentando sobre a troca que há quando você, por exemplo, dá comida para, né, as pessoas na Para rua. necessitados. É necessário. Eu estou para fazer, ela falando, eu estou para fazer uma ação na rua e juro, não pensei nessa de receber algo em troca. Pois é, Mas então, você vai Renata, receber. você já vai receber. E aí eu acho que a grande sacada é essa. Se permita receber, ainda que seja um olhar, que você vai se surpreender. As pessoas que recebem uma sopa têm muito para te dar, muito para te dar. E às vezes é um conselho, às vezes é uma história, às vezes é uma oportunidade. Então, receba. Uma oportunidade de ver questões suas por um outro ângulo, o tal do salto quântico, né? A nossa querida coordenadora desse livro aqui, gente, olha, eu estou divulgando porque eu acho que é fundamental, quanto mais conhecermos sobre tudo que as terapias podem fazer por nós, né? Aqui o livro é Terapias Médicas Complementares e Integrativas. E tem Aconselho. Eu também. Vamos acompanhar a ciência do mundo, por exemplo, a de Harvard. Pois é, e diante disso aqui, eu não vou poder deixar de falar, a gente tem um projeto de lei querendo barrar os terapeutas. Depois, o mundo inteiro avançando nisso aqui, avançando nas práticas integrativas e complementares, no conhecimento. E Brasil sendo o que é, né? Sendo um dos únicos países do mundo que tem isso no sistema único de saúde. Pois é, né? Olha que contradição, que louco. Uma contradição. Isso, né? Olha que coisa. E a doutora Cristina, que esteve aqui conosco, acho que ela ainda está aqui conosco, lá no início ela comentou, fabulosa a sua trajetória, Álvaro. A física quântica e a epigenética explicam as constelações familiares, é isso mesmo. Muito, muito, muito. Eu cito isso no livro também. Muito obrigado. Querido, eu que agradeço, muitíssimo obrigada pela sua presença. Já sinta convidado para uma próxima oportunidade, adorei conversar com você, são 9h25, a intenção era até as 9h. Obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui, e os que também que vão assistir depois. A live vai ficar no Instagram do NUSP, vou oportunizar o collab para o Álvaro, e também depois
eu faço a edição e coloco no YouTube do NUSP, tá bom? Eu vou deixar você terminar, então, essa live, dessa última... Imagina que você está diante do maior público da sua vida. Qual é a mensagem que você deixa para esse público? Muito obrigada, Álvaro, por estar aqui. Obrigado você. Olha, acho que a mensagem é essa que a gente acabou de falar sobre a troca da sopa. Não perca essa oportunidade de olhar para dentro, de olhar para o seu sistema. Não perca a oportunidade de interagir com a filosofia sistêmica. Pode ser através de uma constelação, mas pode ser através de outros caminhos, né? Se for através da constelação, é um bom caminho, é um caminho seguro, um caminho que é possível se você vai em contato com um constelador, uma consteladora experiente, é um bom caminho de se conhecer, de dar esse passo, né? E muitas vezes de se liberar de problemas tão antigos, sistêmicos, que às vezes você está carregando sem nem saber que está carregando. Então, meu conselho é: invista em você, invista na vida, seja realmente feliz. Obrigada. Um beijo. Beijo no Obrigado coração. a você, querida. Tchau, tchau. Prazer. Tchau, tchau.